Você já se perguntou o que é real e o que é mito quando falamos de bruxaria? A história das bruxas sempre esteve envolta em mistério, mas será que tudo que ouvimos é verdade? No vídeo de hoje, vamos desmistificar e desvendar os mitos e os fatos reais com base em dois livros fascinantes que mergulham na história da bruxaria. E se você ama descobrir os mistérios do passado, fica comigo até o final do vídeo, porque com certeza eu vou revelar muita coisa aqui para vocês. Mas antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Dani Petrucci, eu sou da Magia de Bruxa e hoje, nessa sexta-feira, eu tenho uma indicação incrível da minha bruxoteca para você. Começando por História da Bruxaria de Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander. Esse livro nos leva a uma viagem ao longo dos séculos, mostrando como a bruxaria foi interpretada de várias maneiras por culturas ao redor do mundo. A princípio, a bruxaria era vista como algo natural, uma prática ligada à magia e espiritualidade, mas com o tempo ela se tornou sinônimo de maldade, de coisa ruim, de conspiração com o diabo, e até como uma rebelião contra a sociedade. Russell e Alexander explicam como a figura da bruxa foi transformada ao longo dos anos, desde as bruxas que realizavam rituais para a fertilidade, até a visão demoníaca que a igreja propagou na Idade Média. O livro explora também o impacto das práticas mágicas das crenças populares. Por exemplo, você sabia que muitas das perseguições começaram com base no medo do desconhecido? O medo de que essas mulheres, que eram curandeiras, parteiras, inteligentes, politizadas, pudessem ter poderes que não podiam ser controlados pelo Estado ou pela Igreja? É um tema fascinante que levanta uma pergunta. Será que todas as bruxas eram más? Ou elas eram vítimas de uma sociedade que não entendia o que era magia? Bom, aqui vale mencionar o mito de que todas as bruxas foram queimadas na fogueira. Não, não é verdade. A maior parte foi enforcada ou morta de outras formas. E fatos como esses revelam a complexidade da história da bruxaria. Então, esse livro ele é essencial para quem quer entender a fundo esse tipo de assunto. E, na verdade, se você quer fazer parte da arte da bruxaria, se você quer estudar bruxaria, esse livro ele é necessário. Esse é um livro que aprofunda a realidade brutal dos julgamentos das bruxas. História da Bruxaria em 13 Julgamentos, de Marion Gibson, é um livro que mergulha literalmente nesses julgamentos reais que ocorreram ao longo dos séculos e como eles refletiam a misoginia, como eles refletiam o feminicídio presentes na sociedade. A caça às bruxas, como nos mostra Gibson, não foi apenas sobre o medo da magia. Foi um fenômeno social enraizado em preconceito, ódio e muitas vezes em agendas políticas e religiosas. Mulheres que não se encaixavam nas normas da época, aquelas que eram independentes, que trabalhavam com ervas, curavam, que pensavam por si mesmas, que eram politizadas ou simplesmente eram diferentes, eram acusadas de bruxaria. Um dos exemplos mais impactantes do livro traz o famoso caso de Salem, nos Estados Unidos, que ficou marcado pela histeria coletiva. Mas o que muitas pessoas não sabem é que esses julgamentos aconteceram em diversas partes do mundo e muitas vezes sem qualquer prova de envolvimento real com magia. Bastava uma acusação para que a vida fosse destruída. Então, esse livro nos traz uma visão clara de como o medo do desconhecido e do preconceito podem levar a tragédias inimagináveis. Além disso, Gibson também aborda como esses julgamentos foram verdadeiros atos de feminicídio, onde as mulheres eram massacradas simplesmente pelo fato de serem mulheres ou estarem fora de algum padrão que eles mesmos impuseram. E uma curiosidade, muitos acreditam que nesses julgamentos aconteceram apenas na Idade Média, mas muitos deles ocorreram até o século XVIII. Em algumas regiões, perseguições e acusações continuam até hoje, com as mesmas raízes de medos e preconceitos. Nós ficamos sabendo de histórias que algumas cidades do interior da Europa, todas as mulheres e crianças foram dizimadas através desse período de Inquisição.
Estes dois livros nos ajudam a entender como a bruxaria foi vista e tratada ao longo da história, de uma prática espiritual e natural, linda, leve, a um símbolo de medo e grande perseguição. A história das bruxas reflete muito sobre o poder da ignorância e do preconceito na humanidade, mas ao mesmo tempo, ela revela a resiliência e a força de muitas mulheres. Então, se você quer realmente conhecer um pouquinho da história por trás dos mitos, eu recomendo a leitura do História da Bruxaria e História da Bruxaria em 13 Julgamentos, que são livros que vão te surpreender e mudar a sua forma de ver o passado e até mesmo o presente. Não esquece de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos que também amam história, mistério e querem saber um pouquinho mais sobre bruxaria. Mas me diz, qual o mito que você conhece de bruxa que você quer que eu desmistifique? Comenta aqui. Beijos mágicos e até a próxima!